narrativa trouxe, né, que houve morte naquela panela. Então, algumas pessoas, alguns homens saíram ali para a procura, né, a procura de alimento, a procura de comida, porque havia muita fome naquela época. Estava um tempo de crise naquela época. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, quem estava ali, saiu à procura de alimentos, saiu à procura de ervas. Só que um deles se distanciou e procurou ervas que ele não conhecia. Achou bonito, achou legal, encheu a sua capa de erva e levou. Colocou na panela. E a Bíblia descreve que o quê? A morte na panela. Quando a Bíblia diz que os homens gritaram: "Ô homem de Deus, há morte na panela." Por que ele falou isso? Porque ele mandou servir o povo. Só que ele não sabia que colocaram essa erva. Quando disseram: "Há morte na panela", ele disse: "Pois tragam." Vocês lembram o que ele mandou trazer? Eita, sério? O que o profeta mandou levar? E deitar sobre a panela? Farinha. É desse jeito. Então a farinha purificou ali tudo, né? Limpou o ambiente, limpou a panela, tirou o veneno daquela situação. A morte na panela oferece valiosas lições sobre a ação de Deus em tempos de crise, a importância da obediência e os perigos da precipitação e da contaminação espiritual. Então, nós temos que tomar cuidado, porque há problemas no meio da crise, mas também há Cristo no meio da crise. Então temos que tomar cuidado com a corrupção espiritual. Temos que tomar cuidado, amado, com tudo, porque o diabo está aí para nos afastar da presença de Deus, da vontade de Deus. Então cuidado, amado, ao ouvir, ao sentar, amado. Nem toda roda vem de Deus. A gente sabe, amado, quando é uma conversa que vai te trazer algo espiritual. A gente conhece, também não. Não deu certo não. E vou tentar aqui resumir essa palavra. Eu peguei desses versículos, 10 temas. Vou ter que fazer de tudo aqui para não prolongar. Primeiro tema, Deus age em tempos de crise e necessidade. Aqui em 2 Reis 4:38 diz assim: "Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele." Então a Bíblia diz, amado, que Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam sentados diante dele. Então, quando o profeta descreve isso, quando a palavra diz, então, Deus ele sabe de todas as coisas, é por isso que Deus pediu, né? O profeta, ele é guiado por Deus. Se Eliseu foi para aquela terra novamente, foi porque Deus mandou. Foi porque Deus mandou, porque o povo estava necessitado, o povo estava com fome. E eu quero trazer hoje aqui uma adotar a fome espiritual. Mas não é só porque eu estou com fome espiritual que eu posso me alimentar de qualquer coisa, mano. Eu não posso me alimentar de tudo que eu vejo pela frente. Eu não posso mais me alimentar de tudo que me dão. Porque às vezes, amado, o alimento, tem rodas que o alimento, amado, é para te distanciar da vontade de Deus para a tua vida. Então temos que entender que nem tudo, nem toda conversa bonita vai trazer uma edificação para a tua vida. Pegar aquela hortaliça
Eles envenenaram a comida por achar bom, por achar que é belo, por achar que é bom. Amado, se a gente comer tudo que a cara de onde a gente acha bonito, a gente vai dar um problema na barriga tão grande. Então cuidado, que nos momentos de crise Deus ele ajuda, mas o diabo, amado, ele vai fazer de tudo para te interromper. Mesmo em meio à escassez e à dificuldade, vemos a presença e a ação de Deus através do seu profeta Eliseu. A fome na terra não impede que Deus continue a ensinar e a cuidar daqueles que o buscam. Então, amado, mesmo com fome naquela terra, não impediu de Deus continuar ensinando, continuar ouvindo aqueles que buscam. Então, amado, qual é o segredo no momento da dificuldade? É o continuar buscando, é o continuar adorando, é o continuar, amado, focado em Cristo. Qual é o teu foco hoje? Quando você está em meio de crise, amado, qual é o teu foco? Qual é a tua conversa? Para que as pessoas te procuram? É para descascar o irmão ou para procurar soluções? Porque, amado, se uma conversa com o povo vai apontar soluções, junta que é do diabo. Pastor, mas é de oração? É do diabo. O diabo também ora para que os crentes se dão mal. Tudo que te tira da vontade de Deus não é de Deus. Se relacionamento te tira de Deus, não é de Deus. Se o trabalho te tira de Deus, não é de Deus. Tudo que te afasta da vontade de Deus para a tua vida, cuidado. O perigo para a morte espiritual está aí. Quais fomes você tem enfrentado em sua vida? Física, emocional ou até mesmo espiritual? Reconhece que mesmo em tempos de crise, Deus está presente e disposto a agir ao seu favor. Deus ele sempre vai estar disposto a agir ao meu, ao seu favor. Mas são às vezes nós não estamos posicionados para ser cheios de azeite, para que sejamos cheios, amados, do Espírito Santo. Para ser cheios do Espírito Santo, temos que entender que Deus ele quer fazer o mover dele na nossa vida, mas nós somos uma criatura muito ligada. E às vezes acabamos atrapalhando o processo de Deus na nossa vida, porque no tempo da crise eu tive fome, mas eu resolvi me alimentar daquilo que me deram, sem saber se vem de Deus, sem saber se aquilo nada dava certo. Eu cresci com a história que não pode comer manga e ovo, né? Ovo, mas diz que não dá muito certo não. Só que a gente vai nas mesas do café da manhã, tem suco de manga, tem ovo, tem tudo enquanto. Mas tem alimento aí, se você misturar, vai dar parte. Sim ou não? Eu, por exemplo, só como comida que tem leite ou que tem queijo quando eu estou perto de casa. Eu tenho trauma. Hoje, graças a Deus, eu já estou meio que imune contra isso. Mas de primeira, mano, tudo que eu comia leite, queijo, derivado de leite, o negócio era sério. Hoje eu já como e eu fico ali pertinho do banheiro. Pastor, você não tem vergonha dessas coisas? Não, eu não. É vergonha se eu usar a gula que a multiativâmica falou e meu nome foi gula. Eu saber que não podia comer no tempo de hoje e sair comendo tudo que tem leite. Ou ia passar mal, ia passar vexame nas casas alheias. Então o que acontece? Cuidado com o que você pode comer, no que você tem alergia. Tem coisas, amado, que você come da alergia espiritual, da fraqueza espiritual, da inconstância.
Vencemos isso em nome do Senhor Jesus. Segundo, a obediência prepara o ambiente para o milagre. Então, amado, a obediência vai preparar o ambiente para o milagre. O som aí desse lado aí tá bom, gente? Que esse daqui eu estou ouvindo só aqui, eu não escuto aí para vocês. Aqui no verso 38 vai dizer assim, ó: e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um lodo de ervas para os filhos dos profetas. Lume é luz, lâmpada, é brasa, é fogo. Só que aqui o profeta está dizendo fogo. A panela estava no fogo. Então eles mandaram pegar uma panela grande e jogar no fogo para alimentar os filhos dos profetas que ali estavam. E assim eles fizeram, eles obedeceram. Porém, sempre tem um desorientadozinho, sempre tem um ali que gosta de não, deixa eu ir para cá, deixa eu fazer aqui do meu jeito que vai dar certo. Só que ele pegou muitas ervas, porém venenosas. Quem é que sabe de selecionar quando a cobra é venenosa ou não? Eu sei diferenciar, mas tanto de veneno ou não, eu me espanto, eu fico com medo. Já peguei naquelas papa-pinto que vocês conhecem como papa-ovo, mas mesmo assim, amado, eu tenho medo. Eu vou sair pegando. Quem já comeu cascavel aqui? Eu já comi, mas eu não preparo, porque não é todo mundo que sabe preparar. Pastor misericórdia, você tá... E é gostoso, gente. Já comeu? Olha aí, tem outro dele lá. Ah, legal. Eu não sou meu coragem porque é feito por ti. Mas também. Então, gente, a gente tem que discernir. A obediência prepara o ambiente para o milagre. A obediência sempre vai preparar o ambiente. Sempre. Então temos que estar dispostos a obedecer, porque é a obediência que vai preparar o teu milagre, vai preparar a providência de Deus sobre a tua vida. Amado, eu ainda não conheço. Existe prosperidades fictícias que até dá certo no início, mas depois o diabo dá uma rasteira. Mas ainda eu não consigo, ainda eu não enxerguei uma pessoa que consegue prosperar do início até a sua morte, que não seja fiel no dízimo. Quanto mais falha, mais falta ali, mais acontece algo ali. Mas quando a pessoa, amada, é dizimista, vai ter esse, vai até se aperrear. Mas pensar que não está desenrolando ali o babado do jeito que você não entende, você vai falar: meu Deus, como foi que eu arrumei esse dinheiro para pagar isso? Quem é dizimista aqui vai se falar isso? Porque isso é obediência à palavra. Porque o dízimo é antes, durante e após a lei. Então, amado, a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. A ordem de Eliseu para preparar o caldo demonstra que Deus frequentemente nos chama ao agir em fé. Eu estou no comando de Deus. Eu vou esperar Deus fazer. Eu vou esperar Deus falar. Às vezes Deus usa o pastor, às vezes Deus ele usa um irmão, às vezes Deus usa alguém. Você só vou se Deus falar. Eu falo: não vou falar contigo não tem moço. Pois eu não vou mandar você não, porque eu tenho pessoas que mandei a ti e você desprezou. Então temos que entender que a obediência, ela é o ambiente da honra, é o ambiente do milagre. É o ambiente do milagre. Mesmo quando a solução
não é totalmente clara. A obediência aos seus comandos é um passo crucial para testemunharmos o seu milagre. Amado, na Bíblia, todos que obteram milagres foram obedientes. Naamã, ele ia ficando sem seu milagre por conta de nojidade, porque ele era orgulhoso ao ponto de não querer entrar na água do terceiro rio mais poluído do mundo, dizendo que as águas do rio Tigres e Eufrates eram melhores do que aquelas águas. E o seu soldado falou para ele: se alguém tivesse lhe mandado fazer qualquer coisa, o senhor não faria? Em outras palavras, o senhor não já tem, não? Custa bem mergulhar nessa água, pior não fica. O que pode acontecer é pegar uma doença aí, mas não vai ficar doente. Que custa o senhor obedecer o nome de Deus? O senhor não viajou léguas e léguas para falar com ele, só porque ele não veio lhe atender, porque o senhor foi procurar ele na casa do rei, e ele não lhe atendeu. O senhor vai voltar sem sua bênção. Então, às vezes, nós deixamos de receber nossa bênção por conta do orgulho. Então, não deixa o orgulho te impedir de obedecer. Não deixa. Deus tem lhe dado algumas instruções específicas em sua vida? Eu creio que sim. Deus tem te dado instruções para você obedecer. Deus tem te mostrado coisas para você fazer, para que Ele venha derramar os milagres na tua vida. Deus tem mostrado para ti coisas que Ele quer que você faça para obter milagre. Lembra que acabou de falar aqui? Temos que agir. Não é só esperar Deus, não. Me dá coceira de pessoal, estou orando. Pastor, qual é o significado da palavra oração? É a junção de duas palavras hebraicas. Ação, já fala orar, falar, abrar com alguém. Ação já diz, não se limitar a sair do seu espaço de origem e ir. Ação, procurar, fazer, trabalho, servir. Então não adianta mais eu querer algo e não fazer acontecer. Ananias e a Safira, eles até agiram, Deus abriu portas, mas eles falharam contra eles mesmos. Eles prometeram algo para Deus, mas quando eles conseguiram o que queriam, eles esconderam, reteram aquilo que eles prometeram para Deus. Detalhe, e não foi nem diretamente para Deus, eles prometeram para quem? Para os apóstolos. Só que quando promete algo para um homem de Deus e você não cumpre, você está descumprindo para o Espírito Santo. Quando ele chegou em Pedro falou assim: ô Ananias, como tu ousa mentir para o Espírito Santo? Meu Deus, isso é muito forte. Então, amado, a obediência, ela vai gerar bênção na tua vida. Ela vai preparar o ambiente. Às vezes Deus ele vai criar situação para provar a tua obediência. Deus ele vai preparar cenários para ver até onde você vai. E aí que a gente tem que tomar cuidado para não falhar. Não sei se meu pai, minha fé está na live, mas eu recebi uma ligação. Ele me falou uma coisa. Na minha cabeça eu ia produzir, não, estou bem. Mas se eu responder, só disse uma vez. Porque eu sei, amado, que quando eu obedeço a quem Deus colocou para me instruir, vai tudo bem.
se eu não sou obediente a Ele e a quem Ele bota para nos guiar. Terceiro, a precipitação pode trazer perigo para a vida espiritual. Aqui no verso 39, vai dizer assim: então saiu ao campo. Então saiu ao campo apanhar ervas. Meu Deus. Apanhar ervas. E achou uma vinde silvestre e colheu dela, enchendo a sua capa. Aquele que saiu em busca de ingredientes agiu por impulso. Então, amado, quando a gente age por impulso, há consequências, e muitas delas, amado, negativas. E muitas delas vai fazer a gente chorar. Quem já tomou aqui atitudes por impulso? Eu acredito que todo mundo. Todo dia alguém já foi impulsivo, tomou ali uma atitude por impulso, por orgulho, não sei, por medo. Eu assisti num filme ontem, e uma menina, o cara chegou lá na casa dela, fala aí, eu chamo a polícia, fala a verdade, tal, e tudo que, não vou falar. Eu vou chamar a polícia. O cara pegou o telefone, a amiga dela ficou ali, ele impressionando ela. E quando ela falou o que ele queria falar, ele falou assim: amiga, mas você é burra, mas você é muito emocionada. Ele nunca queria chamar a polícia. Ele já estava com o celular na mão, ele não ia, sabe por quê? Porque ele é procurado pela polícia. E você sabia disso? Então, às vezes, o medo, o impulso ali, o momento vai fazer com que a gente tome uma atitude precipitada. E a Bíblia nos fala para não tomarmos nenhuma atitude com raiva ou preocupados. A Bíblia manda a gente nos guardar. A Bíblia nos fala para mim me guardar nesse momento, para mim não tomar nenhuma atitude. Lembro eu, quando eu entrei, falei para minha pastora, os jovens estavam naquela época de namoro aqui, namoro lá, ela estava me enchendo, me irritando, e eu fui entregar meu carro para ela. Aqui, meu filho, cuidado ao tomar essas atitudes, na tua ira, na tua raiva, porque amanhã você pode sentir falta disso. Pastora, mas eu não dá para mim. Vamos fazer o seguinte: pegou aqui nos meus 2 ombros, eu não aceito. Mas se você foi homem para pedir oração, para trabalhar para a obra de Deus, você vai ser homem para se ajoelhar naquele altar e entregar para Ele mesmo. Pergunta se eu fui e eu sou doido? Amado, cuidado com as precipitações. As precipitações nos fecham as portas. Para a gente vir para cá, a gente pensou 2 vezes. Coloque Deus, Ele sempre no começo, no meio e no fim de todos os teus projetos. Mas coloque Ele no controle. Não convide apenas Ele para fazer parte. Coloque Ele no controle. Aí você vai ver como tudo vai. Aí você vai ver o que vai acontecer. Que as coisas vão começar a dar certo na tua vida. Ah, pastor, você pode dizer, mas está tudo bem na minha vida.
maquiagem esconde muita coisa. Quando a pessoa vai vender um carro usado, o que ele faz? Ele leva para o lava-jato, manda lavar todo o carro, dentro e fora, aspirar e passar pretinho na roda. E os mecânicos chamam isso de maquiado. Nem tudo que parece ter está. Essa atitude precipitada trouxe perigo para toda a comunidade dos profetas. Então, às vezes, a precipitação não vai trazer perigo só para aquela pessoa precipitada, só para o apressadinho, só para aquela pessoa ansiosa, mas vai trazer perigo para o todo, para todos daquela comunidade, como trouxe ali, ia matar todos, ia prejudicar todos que estavam lá. Todos que estavam lá. Porque uma atitude, amado, agida por nós mesmos, pode gerar conflito na mente dos outros. Conflito na mente dos outros. Hoje, amado, não tem como mais. Glória a Deus por isso. Eu estou falando isso, amado, para vocês, e eu posso dizer para o mundo. Hoje eu não posso mais tomar uma decisão de parar de pregar, porque eu sei que vai afetar muita gente. Porque eu saí para a procura de ervas, procura de alimento, e eu trouxe para a panela da comunidade. E todos aqueles que me olham se inspiraram em mim. Ei, amado, o mundo te observa. Quando eu digo mundo, amado, não é um todo, mas as pessoas em tua volta. Mas temos que tomar cuidado. As pessoas em nossa volta, elas podem nos trazer perigos espirituais. Da mesma forma que eu posso trazer perigo espiritual para outros. Em todas as situações, ou você vai ser um mocinho, ou vai ser o vilão. Às vezes nós falamos para Deus: ah, Senhor, eu te apresento meus inimigos. Aí a pessoa olha para Deus e diz: ah, Senhor, eu te apresento meu inimigo. Aí os anjos olham para Deus: e aí nós somos aqui. Os dois times estão te exclamando aqui agora, Senhor. Nós metemos fogo em quem? Aí Deus quase me deu vídeo para eles. Vamos meter em briga de menino, não. Cuidado. Ansiedade. Hoje tudo, qualquer pessoa, se o menino é um pouco ali, oriçado ali, brincalhão, te conversando ontem, levamos os meninos para passear, para cima. Tinha uma mãe: ah, meu filho é autista, eu olhei para o menino. Eu vi uma criança que gosta de brincar. Eu fechei logo minha cara, porque se eu falasse, não ia gostar. Hoje tudo, mano, é doença, tudo é autismo, é não sei o que, é não sei o que. Deixa o povo ser feliz, deixa a criança brincar. Por isso eu sou autista. Demorei a falar e eu era abençoado demais, minha mãe me amarrava. Hoje que está precisando, amado, é voltar aquele tempo de nossas mães. Aquele tempo, amado, que era assim, sim, não, não. Para sair dessa nossa sociedade Nutella em todos os termos, tanto espiritual como na escola. Ah, eu não vou mais estudar porque fulano me olhou atravessado. Ah, eu não vou mais trabalhar porque atrasou 5 dias. Eu já trabalhei
Pense nisso, amado. Quarto, nem tudo que parece bom é saudável espiritual. No mesmo 39 diz assim: e veio e cortou as panelas do caldo, porque não as conhecia. E veio e cortou as na panela do caldo, porque não as conhecia. A aparência inofensiva da vide selvagem e seus frutos não significava que eram seguras para o consumo. Da mesma forma, nem tudo o que parece bom ou transparente no mundo é saudável para a nossa vida espiritual. Então temos que tomar cuidado, amado, com quem nós estamos nos alimentando na internet. Temos que tomar cuidado, amado, com quem nós estamos ouvindo, em quem nós estamos ouvindo, os assuntos que estamos ouvindo. Amado, tudo que se releva, se você ouvir alguém falar, qualquer pessoa, principalmente no lugar que tu congrega, não é de Deus, está sendo usado pelo diabo. Tem pessoas, amado, eu acho triste hoje, preferem ouvir pastores de fora do que da igreja. Pessoas preferem, amado, ouvir líderes de fora do que aquilo que o Senhor convive. Que é isso? Temos que entender, amado, que Deus ele colocou algo sobre a nossa vida, e temos que entender que nem toda comida pode se comer. Temos que entender, mas temos que procurar entender, compreender que tem coisas, amado, que se coloca na nossa panela espiritual, que é para nos afastar de Deus. Porque tudo que te impede de trabalhar na obra, tudo que te faz, amado, pensar duas vezes antes de fazer algo para Deus, não é de Deus. Não é de Deus. É um perigo espiritual. Quem aqui não conhece? Algumas pessoas que se titulam sou de oração, mas quando não está de joelho no chão, está falando mal do irmão, né, irmão? Aí Deus fala assim: é oração, mas eu não escuto nenhum. Porque não é toda oração que Deus escuta. Cuidado para não prejudicar a tua vida espiritual, só para agradar homens. Temos que escolher: agrado homens ou a Deus. A Bíblia relata que nem o homem de Deus ele teve muitos amigos. Sabe por quê, amado? Quem é o portador da palavra vai fazer mais desamizade do que amizade. Sabe por que isso? Porque escolhe agradar a Deus, porque sabe que não é toda comida que se pode levar para a boca, que não se pode levar para o coração. Pense nisso. Cuidado com a tua fé. Eu ia cantar uma canção, mas tem uma nota que eu não acertei fazendo o teclado, que ela diz que o fogo nunca dorme, a chama não pode apagar. Aí o refrão vai dizer assim: nos tornamos responsáveis para essa chama não apagar. Sabe como é que essa chama não vai apagar, amado? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ande com Deus. Quando Deus chegou no jardim do Éden, Ele não procurou por Eva, Ele procurou por Adão. Por quê? Eva foi para ajudar Adão, mas o negócio dele era com Adão. Se Deus ele
colocou um negócio para a tua vida, amado, para você fazer, e você está deixando alguma erva te tirar do foco, alguma coisa te tirar do foco do que Deus ele fez contigo, do trato que Deus ele fez contigo, amado. Você pode ser expulso do paraíso como Adão foi. Aí tem gente que fala para mim: ah, pastor, mas o importante é pelo menos ser salvo. Ou criança, não fala isso. Corre atrás dos galardão. E teu galardão, amado, não é missa de sétimo dia, não. Teu galardão você procura em vida, é um trabalho para a casa do Senhor Jesus. É um prazer para Ele. Para muitos, amado, até hoje acham que ser crente é vir para a igreja e ir embora. Não! Isso é frequentante. Crente é ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. Mas sabe por que muitas pessoas não fazem mais discípulos, amado? Porque encheram a boca disso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que faz. Glória a Deus pela irmã Adalta. Cada não que eu dava para ela, no outro dia ela estava lá. Ainda eu vou te ver no altar pregando. Ainda eu vou te ver. E eu, cachaçado e maconhado. E ela dizia: eu vou te ver pregando. Pega uma Bíblia. Louva a Deus pela vida daquela mulher. Não fui para a igreja dela. Mas quando eu falei para ela: Adalto, eu aceitei Jesus e meu primeiro dia que eu vou pregar vai ser tal dia, eu vou estar lá. E ela foi para lá. A alegria dela foi imensa. Eu vi Deus naquela criatura. Se alguém se esforçou por mim, amado, é por isso que eu me esforço por outras pessoas. Porque eu sei que se eu não me esforçar para comer comidas saudáveis, o diabo vai colocar ervas que vai prejudicar a minha fé naquela panela que eu como, naquele prato que sacia a minha fome. Porque na mesma panela, amado, pode ter a vontade de Deus e a minha vontade. Qual é a vontade que está prevalecendo na tua vida? Você tem discernido as influências que atraem a sua panela espiritual? Você tem sido as influências? Você tem discernido as influências que entram na sua panela espiritual, amado? Cuidado com as suas panelas, porque pode ter uma erva e ela pode colocar tudo a perder. Algumas pessoas me chamavam: pastor Daniel, vamos tomar um cafezinho lá no shopping. Bora, qual é o assunto? É inadmissível o que o pastor fulano está fazendo. No momento de ligado na cara deles: meu pastor, acontecerá uma reunião com o senhor. O que eu faço? Eu mando se converter ou eu vou como espírito? Vá lá, veja quem são as ervas lá. Mas no meio eu inventava, botava o celular para despertar. Ou estou me ligando, tchau. Mas a vontade era de... Sabe por quê, mano? Sabe, eu falei isso na quarta-feira passada, eu falarei isso de novo. Eu tanto medo desses 10 anos de ministério, chegar lá no dia da glória e Deus olhar para mim e falar assim: eu não mandei você fazer nada do que você fez. Fez porque quis.
Você fez para o seu ego. Você fez para se favorecer. Você fez para se agradar. Eu não te mandei você fazer aquilo. Por conta disso, sai daqui que eu não te conheço. Tenha medo disso. Por favor, tenha medo disso. Quinto, a consequência do erro espiritual é a morte. No versículo 40 vai dizer: e deram de comer aos homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: há morte na panela, ó homem de Deus. Então a consequência, amado, do erro é a morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. A ingestão do caldo contaminado trouxe consequências graves, colocando em risco a vida dos profetas. Da mesma forma, a contaminação espiritual pode gerar morte e destruição em nossas vidas, se não houver intervenção divina. Então, lá, cuidado. Ali quase aconteceu tragédia. Da mesma forma, as atitudes erradas, os conselhos que a gente toma, que vai nos afastar da vontade. Cuidado, meu irmão. Deixa eu falar para vocês aqui baixinho para ninguém ouvir. A vontade de Deus quase sempre vai tirar a gente do nosso compromisso. Vai contra a nossa vontade. A vontade de Deus para Jonas foi contra a vontade de Jonas 2 vezes no mesmo cenário. Foi 2 vezes no mesmo cenário. A primeira, Deus ele disse que Jonas isse para Nínive. Jonas pega um barco para levar ele para Tarsis. Ali ele acaba num barco que é quase naufrágio, coloca tudo a perder, vai para uma barriga do peixe. Aí Deus conversa com ele. Aí o que acontece? Vai lá e diz para o povo se converteu, então eu vou matar todo mundo. Jonas vai. E ele, durante 3 dias, ficou andando na cidade. Convertei-os. Por aí chega tempos difíceis, onde Deus será bom, Quando ele viu aquele povo todo convertido de pra ver, ele foi tirar satisfação com Deus. Como é isso? Ele disse: Senhor, como é isso? Eu fico em perigo para dizer que o Senhor vai matar todo mundo e o Senhor vai salvar tudinho. Está vendo, amado? E infelizmente hoje em dia tem muitos crentes como Jonas, não se alegra com a salvação do próximo. Quais as áreas de sua vida espiritual têm apresentado sinais de morte ou enfraquecimento? Reconheça a sinceridade da contaminação espiritual e a necessidade de buscar purificação de Deus. Tem amizades, amado. Tem relacionamentos que vão te sugar pouco a pouco sem você perceber. Que a gente chama de carrapato espiritual. Se você deixar um carrapato em um cachorro de manhã, pequenininho, quando você for lá de noite, ele já está deste tamanho. Mas o cachorro não sente que faltou sangue. Assim somos nós. Vamos achar agradável a conversa. Vamos achar agradável a companhia. Vamos achar agradável a ideia. Quando a gente menos imaginar, não quero mais ir para a igreja. Vou trocar de igreja. O pastor prega coisa com coisa. O pastor é muito rígido.
Comece, em vez de ver as qualidades do que Deus está fazendo em sua vida, passa a ver os defeitos. E isso é o estágio da morte espiritual. Não adianta saber a Bíblia. Não adianta ser de oração. Não adianta. A Bíblia diz, amado, que há 3 coisas. E a maior delas é o amor. Se você não tiver amor pela causa, por você, você vai amar. Dá uma salva de palmas bem forte para Deus. Aleluia. Seja reconhecer a presença do homem de Deus e buscar a solução certa. Amém? Reconhecer a presença do homem de Deus e buscar a solução certa. Aqui no 40, ó homem de Deus, no momento de crise e desespero, os profetas não confiaram em suas próprias soluções, mas clamaram ao representante de Deus, reconhecendo sua autoridade e posicionamento e sensibilidade de intervenção divina através dele. Então, amado, é muito importante reconhecer a presença do homem de Deus na tua vida, a quem Deus colocou como autoridade eclesiástica e espiritual. Se você não honra, se você não escuta quem você vê, não xingue, não minta dizendo que honra a Deus. E as suas dificuldades, você tem buscado a orientação e a sabedoria daqueles que Deus colocou como líderes espirituais em sua vida. E aí, amado, tu tem buscado orientação espiritual para os líderes? Você tem buscado, ou você é daqueles que sofrem calado, você sofre sozinho, você age por você? Tem pessoas, amado, que procuram outra pessoa, a pessoa vai aconselhar na limitação dela, em vez de procurar a autoridade que Deus colocou. Pense nisso, amado. Já li a Bíblia algumas vezes, mas essa passagem sempre passou despercebida por mim. A questão dessa panela. E quando bateu em mim, amado, aqui, quando chegou aqui, Deus, a gente tem comido tanta coisa, amado, nesse século. É tanta gente dizendo que conhece a Deus, que ouve a Deus e tem uma vida misericórdia. E ainda tem pessoas, amado, que vai na cabeça do indivíduo. Sétimo, Deus tem provisão para purificar o que foi contaminado. Deus, ele tem provisão, amado. Diga amém. Ele disse: trazei farinha. Trazei farinha. E a lançou na panela. A ordem de Eliseu para trazer a farinha é lançá-la na panela. Demonstrou a provisão de Deus para purificar e restaurar o que foi condenado. A farinha é um elemento básico de sustento e pureza, simbolizando a ação de vida divina que corrige o erro. Então, eles reconheceram a autoridade do homem de Deus ali. Eles já eram profeta. Só que quando chegou Eliseu, eles não se apuseram mais, eles não foram mais dos seus entendimentos. Ele procurou solução para quem Deus enviou.
E a solução dele foi simples: traga farinha. Traga farinha. E essa farinha lá consertou o erro que a empolgação de ouro colocou risco em toda a comunidade dos profetas. Quais áreas de sua vida espiritual você sente que foram contaminadas? Confie que Deus tem a farinha, a provisão necessária para purificar e restaurar a sua vida. E Deus, Ele vai restaurar a tua fé. Eu não sei como é que está a tua fé. Não sei como é que está a tua fé. Não sei se está, como é que está a tua convivência na igreja, comigo, com a pastora. Eu não sei como é que está a tua convivência em casa. Eu não sei, amado, como é que está no teu trabalho a tua fé. Eu não sei o que você anda ouvindo todos os dias. Eu não sei que conselhos você anda tomando. Mas hoje, amado, Deus, Ele tem a solução para novamente você voltar para o início lá, aquela fé, amado, vigorosa, aquela fé, amado, que o diabo tinha medo. O diabo tinha tanta raiva quando você começava a orar. Mas hoje, amado, tem orações que o diabo ri. Que o diabo ri. O pastor estava assistindo uma pregação hoje. E ele disse que foi convidado para pregar em uma igreja, em uma cidade que eu esqueci o nome. E ele chegou lá, vê aquela mulher, o cocô, marchando na igreja toda, entregando um recado e tal. E o pastor olhou para o pastor visitante e falou assim: olha, aquela mulher de Deus, há 12 anos ela vive entregando recado e é a líder do grupo de intercessão da igreja. E o pastor olhou para ele e disse: meu pastor, me desculpa, aquela mulher está possessa de demônio. Aquela mulher está demoniada há 12 anos e está ensinando toda a igreja. Aí o pastor olhou para o pastor: agora você vai ter que provar. Eu vou colocar a mão na cabeça dela e o demônio vai cair. Foi dito e feito. Depois da libertação, ela nunca mais entregou recado. Então, às vezes, amado, nós procuramos meios confortáveis, sendo que Deus está falando assim: eu quero que você avance. Eu quero que você avance. Eu quero que você me escute. Eu quero que você venha para mim, porque eu tenho farinha para purificar a tua vida espiritual. Amado, não tem nada mais no mundo horrível do que uma morte espiritual. Eu fiquei assim dentro da igreja um tempo. Mas eu sabia, amado, que era passageiro e eu tinha que ir congregar. Porque, amado, ninguém tem o poder de tirar o fogo do Espírito Santo da minha vida, a não ser eu. Pessoas não podem me impedir, amado, de ter intimidade com Deus. Ninguém. Então eu busquei, amado, voltar ao primeiro amor. E eu estava com pouco tempo de crente. Com 1 ano de crente, já era perseguição, misericórdia. E eu falei: vou aguentar. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo que profeta, eu vejo que homem de Deus passa por dificuldade, passa por levante, passa por perseguição. Então eu estou no caminho certo. Então, amado, quando você começar a fazer o que é certo, sabe o que vai diminuir na tua vida? As amizades. Por último, você tem buscado soluções complexas para seus problemas espirituais, quando a resposta de Deus pode ser mais simples do que você imagina. Confie
na eficácia da direção divina. E repito, nem sempre Ele vai colocar você na direção que você quer. Nem sempre. Ele sempre vai fazer, amado, a gente fazer algo que a gente não quer. A fé no poder de Deus restaura a confiança e a saúde espiritual, como está escrito no verso 41. Então, já não havia mal nenhum na panela. A intervenção de Deus não apenas removeu a morte da panela, mas também restaurou a confiança e a saúde espiritual dos profetas, permitindo que se alimentasse sem medo. Ei, amado, aquela farinha trouxe novamente o vigor, trouxe novamente a vida, trouxe novamente, amado, a vontade de estar ali, de viver. E Deus, Ele quer trazer essa farinha para a tua vida também. Porque, amado, se você disser para mim, amado, que tua vida espiritual você nunca enfrentou nada, eu vou te chamar de mentiroso. Sempre vamos passar por momentos ruins, difíceis, que vamos até pensar em parar a nossa fé. Porque lá lutar com pessoas diferentes do nosso pensamento é horrível. Sorte é do coveiro, que só tem trabalho quando a família está ali chorando no corpo, de muitas das vezes que nem pessoas que nem amaram. Mas quando sai, fica só ele os mortos. Ele diz: eu quero ver ninguém se levantar daí. Ninguém se levanta. Bom mesmo é quem trabalha em zoológico. Mexer com gente é complicado. Tanto faz estar eu como pastor, você como membro, ou entrar um visitante aqui. É complicado mexer com gente. É complicado, mas você ser vendedor. É complicado você ser comprador. É tudo complicado. Então, hora ou outra, amado, a tua fé, amada, vai ser atingida. A tua vida espiritual vai ser atingida. Muitas das vezes, amadas, não, principalmente os casados, muitas vezes você vai ter que escolher: sirvo a Deus ou sirvo o meu pai? Sirvo a Deus ou faço a vontade do meu pai? Os filhos do mesmo jeito. E agora eu sirvo a Deus e eu faço a... Amado, não tem como, amado. Sempre a nossa fé vai ser abalada todos os dias. É por isso, amado, que temos sempre que estar meditando na palavra, para que gaviões espirituais não venham roubar aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é o Espírito Santo. Meu amado, Deus, Ele colocou algo dentro de cada um de nós. Quando Ele falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele aliviou e Ele derramou sobre nós, amado, o Espírito Santo. E aí, amado, temos que ter cuidado para esse Espírito Santo não sair da nossa vida. E com isso, amado, temos que tomar cuidado com o alimento que estamos comendo. Aleluia. Você tem permitido que o medo e a insegurança o impeça de se alimentar espiritualmente? Confie em Deus. E por último, para orarmos, a presença de Deus muda a realidade de crise para abundância. No verso 42 e 44 vai dizer: Eliseu disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: coma-se a sobejará. Após o livramento da morte da panela, Deus continua a prover para o seu povo de forma abundante.
demonstrando que sua presença foi transformada e eficaz em fartura. Você tem confiado que após os tempos de crise, Deus tem planos de abundância para a sua vida, mano? Eu acredito que todo mundo já passou por um tempo de crise. Eu passei por vários, espiritual, financeiro, mas sempre depois da crise Deus ele estava lá, estou contigo, não esquece não. O bom de passar por crise, amado, com Cristo, é que Ele não nos abandona. Os discípulos estavam no meio da tempestade, mas quem estava no barco? Jesus deve ser falar para mim, mas estava dormindo, mas estava no barco. O que dizer, amado, de um barco calmo sem Jesus? Eu prefiro um barco, amado, com vento revolto, escuro, e Jesus dormindo do meu lado, do que a calmaria do mar sem Jesus estando no barco. Se tua vida está calma demais, cuidado, pode ser a ausência de Jesus, porque o diabo não vai se levantar contra ninguém que não causa medo para o inferno. Ele vai fazer, amado, ele vai te dar tudo o que você quer para você fazer o que você faz de melhor. Nada para Deus. Conclusão: a história da morte da panela é um lembrete poderoso da nossa dependência de Deus em todos os momentos. Ela nos ensina que a importância da obediência, do discernimento espiritual e da busca pela intervenção divina em tempos de crise. Que possamos aprender com este relato e confiar plenamente no poder de Deus para nos livrar de toda contaminação espiritual e nos conduzir a uma vida de abundância em sua presença. Então, amado, Deus ele quer te dar algo novo, mas você precisa, amado, abrir mais os teus ouvidos, os teus olhos e clamar mais por Ele. Mateus 6,6 já diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Deus ele quer te falar em secreto, mas tem coisa que Ele vai mostrar, amado, para todo mundo ver. Fica de pé no teu lugar. Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Procura uma música de adoração aí. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Todo mundo vai pegar um saquinho desse aqui. Pode vir aqui e pegar um saquinho e fica aqui na frente. Pode pegar um saquinho aí. Depois da oração do Espírito. Pegou aí uma música de adoração? Segura aí. Essa aí tá ótima, segura aí. Quando terminar a oração, se você souber que alguém da igreja não veio porque está doente, pode levar para a pessoa, tá? Pastor, eu quero dar de presente para uma pessoa que não é da igreja. Pode pegar outra aí. Então, se você quiser levar também para alguém, pode vir pegar. Porque eu vou pegar para levar em casa. Em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Coloca esse saquinho. Esse saquinho está representando, amado, a farinha que o profeta mandou levar. Eu acredito que todo mundo come farinha, tem aquele pote de farinha na sua casa. Chega lá,